Agora, uma alternativa são os documentários, né? Que boa parte deles não puxa tanto pelo psicossom, não puxa tanto pelo apelo emocional, né? Alguns sim, outros não. A gente também tem que selecionar, né? Mas documentário, às vezes, ajuda, por mais que tenha evocação, mas é no sentido mais científico, não necessariamente... Crítica, não é, João? Que ajuda você a tomar conhecimento, consciência do processo. Então, o objetivo é diferente e o padrão, né, de amparo de extrafísico é diferente, eu concordo. Isso. E tem uma coisa que eu até queria perguntar para você, que eu observo. Por exemplo, existem temas excelentes que são destruídos pela parte comercial. Um exemplo, para mim, emblemático, dos últimos tempos é o Avatar. Por quê? Você começa a ver o filme, o enredo, como uma ficção científica, é excelente. É muito bacana aquele enredo, assim, por mais, né, fantasioso que seja, o enredo é muito bom, assim, como a intriga, como se eles fizessem uma intriga, um filme como um entretenimento, mas sendo uma ficção científica, seria muito bom. Só que da metade, antes da metade até em diante, já começa a entrar uma parte mais belicosa e guerra e tudo, e matança e tudo. Mocinho, então isso bandido. Acabou, exatamente, acaba com o filme. Como é que você pensa, justamente para a gente começar a selecionar os filmes, que na maioria das vezes, quer dizer, 99,999% são para puxar pelo psicossom, para puxar a nossa emocionalidade, para a gente extrair o que a gente pode ter de melhor. Primeiro na seleção do filme e depois na seleção daquilo que a gente vê no filme que a gente selecionou para tirar o suprassumo. Assim. Como é que você pensa para a gente selecionar melhor, ter um melhor critério, para não se poluir demais com isso? Existem filmes dramáticos muito bons. E a gente... assiste, quer assistir, vale a pena assistir, pelo conteúdo, enfim, né, sempre a gente aprende alguma coisa. As histórias, né, dos filmes, os enredos, são às vezes muito ricos, e são filmes dramáticos. Agora, o filme que eu me refiro aqui, nesse verbete, é aquele filme propositadamente meloso, romântico, superficial, banal, que, né, trata assim com uma futilidade o processo. Então, por exemplo, um exemplo é essa estrangeirismologia, a gente chama de ticli, né, que é literatura de mulherzinha, é uma expressão nova e que tem gerado muitos filmes. Por exemplo, aquela série Sex and the City, né, era um livro bem nessa linha, assim, literatura de mulherzinha. Também o Diário de Bridget Jones, originalmente era um livro, virou filme, O Diabo Veste Prada, e assim vai. Então, esse tipo de filme, mesmo o Diabo Veste Prada tem algumas coisas interessantes. Esse tipo de filme, e livro, depois virou filme, ele é feito propositadamente por um padrão de mulher, né, mais ou menos dos 15 aos 30 anos, uma mulher hoje contemporânea, emancipada, né, inteligente, razoavelmente, enfim, com relações afetivas mais soltas, mais liberais. Então, é esse tipo de filme que eu mais critico aqui. Porque há bons dramas que envolvem questão romântica, romance, né, dramas da vida e dos relacionamentos que vale muito a pena serem vistos. Acho que é isso que a gente tem que tentar ficar esperto, né, João Paulo? E selecionar, né? Ver que geralmente atrás de um bom filme, com exceções, claro, tem um livro. E como é que é esse livro? Né? Ele é um bom livro, então você já vai consumir aqui, se você vai ver aquele filme, você já sabe mais ou menos o que você vai encontrar ali. Você não vai encontrar muito mais do que aquilo. Né? Então, você ter esse cuidado prévio, o que você está consumindo. Fora essa legião toda de filmecos para adolescentes, essa coisa assim, né? Então, de festas, de arromba, de iniciações sexuais, enfim, essa máquina, essa indústria, né, de filme também específico para o adolescente. Né? E tem mais uma coisa que eu queria ver com vocês, é outro tema. Assim, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente, antes de conhecer a Conscienciologia, a gente tem a nossa vida, gosta de filmes, gosta de tudo, e a gente já tem uma tendência mais mental somática, mais querendo outras coisas, e aí a gente, quando começa a estudar, a gente fica mais cortando mais as excrescências, tirando, né, a besteirada, a preguiça das coisas. Né, João? Pois é. Então, por exemplo, existem alguns casos que a gente conhece, que, por exemplo, são mulheres
que eram muito bem resolvidas antes de começar a voluntariar na Conscienciologia, tudo. E aí começam a voluntariar. Às vezes vêm solteiras, ou eram casados, mas estão solteiras aqui. E muitas vezes elas começam a, elas querem homens com mais consistência, com mais substância, que nem elas, né? Que todos nós aqui estamos querendo coisa mais substanciosa, menos piegas, mas elas deixaram de ser mulheres bem resolvidas, mas aqui elas querem outro padrão de homem e não acham mais. E ficam sozinhas, querendo um homem, de certa forma, idealizado. O conscienciólogo, assim, assado, desperto, tal, bonitão, essa coisa toda. Mental sou. Pois é, querem tudo. Pois é, e acabam ficando sozinhas. E procurando, às vezes, a dupla dentro da CCCI, e muitas vezes não está necessariamente dentro da CCCI. É aquele negócio, né? O professor Valdo fala, pega o sapo e ajuda ele a virar um príncipe, de alguma maneira, né? Como é que você vê isso? Porque existe um conflito, eu vejo aí um conflito. Por um lado, elas estão certíssimas, e homens também, isso acontece também, pode acontecer com homens, mas com mulheres é mais comum, querem um companheiro ou uma companheira com mais substância, se possível intermissivista, mas ao mesmo tempo também tem um choque também, porque por outro lado elas não, né, ficam querendo uma coisa maior, mas também tem saudade de outro tipo de relacionamento e acabam deixam de ser mulheres bem resolvidas da SOCIM, mas passam a ser mulheres sozinhas na CCCI. Precisamos todos de vida afetiva, vida sexual, de contato, de interação, com certeza. Este é um problema, João Paulo. Eu entendo como um problema. Porque, claro, nós queremos formar uma dupla evolutiva, né? Se possível, dois intermissivistas ou duas pessoas com uma meta, né, em comum, que é trabalhar pela conscienciologia, pode ser cada um até dentro de uma especialidade, dentro de uma IC, não importa, né? Mas a gente facilita muito, a gente sabe o quanto ajuda, o quanto otimiza o processo evolutivo, a técnica da dupla evolutiva. Agora, se isso não acontece, eu acho que não dá para também a gente se fechar completamente, e eu acho que tanto homens como mulheres, claro que fazer concessões até que não representem perdas, né, evolutivas ou algo mais sério, acho que tem que ficar aberto também para as pessoas aí, qualquer pessoa, né? Porque ela pode ser uma excelente pessoa, pode ser inteligente, bom caráter, uma pessoa bacana, né? Um bom ou boa companheira, sem ser necessariamente um conscienciólogo intermissivista voluntário da conscienciologia. Né? E há muitos casos, assim, a gente vê frequentemente aqui, eu vejo aqui chegando no SEC, vem o casal, ela é da conscienciologia, trouxe ele, ou ele é da conscienciologia, trouxe ela. Daqui a pouco eu vejo ele ou ela também vindo numa próxima vez já, fazendo curso, interessado. Nós temos um exemplo aqui, né? Bem claro agora. E aí eu acho que entra bem naquele conceito, né, no ensaio da transafetividade, né? Daquela linha que você está colocando da assistencialidade, né? Não necessariamente é o príncipe, mas é o sapo mesmo para ser assistido mesmo, educado, ou a sapa, enfim, pode variar. Vira o príncipe dela, né? E aí tem que vestir, né? Tentar construir essa pessoa, ou também está aberta para ser construído por ela, porque tem pessoas super interessantes, bacanas, a gente vê casais, né, que um deles não está inteiro na conscienciologia, mas apoia, dá força, não corta, não põe limites, não faz cobranças, mas opta por não ser um voluntário ativo, um conscienciólogo ativo. Isso. Mas é o problema. Eu acho que o que nós não podemos fazer é nos fecharmos. Eu acho que as mulheres têm que, né, ficar abertas. Eu sempre brinco com as amigas, né, que estão ainda solteiras. Fica ligada, olha em volta, né? Fica pronta. Que, em primeiro lugar, queira. Tem gente que não está mais querendo, né? Porque também eu acho que tem que cuidar para não ficar no extremo da cobrança, né? Você tem que ter dupla, precisa. Que aí entra também num clima que eu acho que não é correto, né? Que tem casos e casos, né? Às vezes a pessoa está numa fase que realmente não é a prioridade, né? Quer dizer, fica por conta dela. No momento fica meio grande demais, né?
Bom, há controvérsias imensas sobre esse assunto, mas eu acho que é um tema muito interessante. Para se pensar, né? Eu acho que o mais sério disso tudo é a questão do abertismo, né? Tanto para aceitar a condição do outro da maneira que é, quanto fazer as concessões e a questão do abertismo para fora da própria CCCI e dentro da CCCI cada um de nós aceitarmos os outros como são, né? Solteiros, casados, duplados, enfim, sem a patrulha, né? Que eu acho que isso é muito chato, muito sério. A gente tem que cuidar. Agora, em Fatologia, na página 8, terceira linha, por favor, comente as telenovelas previsíveis subestimando a inteligência alheia. Até eu fiz uma listagem aqui, eu fui pesquisar no próprio site, né, de uma emissora de TV, e com a história, enfim, né, da telenovela. Fiz uma listagem de 50 novelas aqui, bem com evidente relação com a questão, né, romântica, afetiva, enfim. E a gente vê, de uma forma mais geral, a gente vem percebendo, né, o quanto as telenovelas, mesmo tentando, às vezes, trazer algum tema social, alguma questão de denúncia, enfim, né, elas não saem do padrão básico, né, medíocre, de entretenimento fácil e, às vezes, até com algumas coisas complicadas. Eu acho um sintoma bem grave, essa é a minha opinião. Uma novela como Avenida Brasil ter feito tanto sucesso, né? Tratando assim de uma forma com a patologia, com a psicopatologia tão evidente das personagens, dos relacionamentos, né? A vingança, a revanche, né? Como pano de fundo, assim, os atores com cenas assim de histeria, de crueldade extrema, e aquilo fazer tanto sucesso, seduzir tanto, né? E a gente sabe que, inclusive, né, o Brasil é o país das novelas. Nós somos mestres, especialistas em produzir e exportar novelas, né? Hoje é um dos grandes produtos de exportação brasileiro. E a qualidade das novelas são muito, muito questionáveis. Já houveram bons textos de bons autores, mas eu acho aí que estão ficando para trás. E sempre tem, às vezes, conforme, né, Glória Pérez, sempre tenta trazer um pano de fundo de uma denúncia, alguma questão aí da realidade, mas não passa daquilo. Acaba sendo, né, um folhetim previsível, né, e que a gente gasta, às vezes, horas e horas por dia. Uma emissora de TV passa por dia 4 novelas. Eu conheço muitas pessoas que assistem as 4 novelas. Faça um cálculo, ela ficou pelo menos umas 5 horas do dia assistindo essas novelas. Não dá, né? Complicado, acho que fica difícil. Assista uma, sei lá, cada um sabe, faça aí a sua, né, programação. Mas, assim, a novela acaba se tornando um vício e tem casos incríveis, né? Na questão da Avenida Brasil, acontecia o processo do pico de consumo de energia, né? Que deu até problemas quando terminava a novela. Todo mundo corria para tomar banho, fazer as coisas, estudar, blá, blá, né? Fazer a vida, cozinhar, enfim, fazer suas coisas. No momento que terminava a novela, isso começou a trazer problemas. Por exemplo, a Escravizaura, que foi vendido para o mundo inteiro, todo mundo sabe, né, da novela Escravizaura, os mais jovens aí, não sei se vocês conhecem, foi um sucesso estrondoso, 30 anos atrás, em Cuba, o governo cubano cancelava, na hora da transmissão da novela, o racionamento de energia no país inteiro, para todo mundo assistir, porque aquilo era uma febre nacional. Então, o negócio é sério, gente, é grande. Então, a gente aí começar a questionar isso, né? A novela é um grande produto da indústria cultural, fartamente ainda consumido. Diminuiu um pouco, mas ainda o brasileiro consome muita novela. Eliane. Oi. Reforçando o que eu falei do verbete novela lá, que eu acho que vale a pena, fiquei lembrando agora, depois de conversar com você, em todos os lugares se fala das novelas.
Então tem vezes que eu fico até constrangida, porque isso eu não sei, né? Eu não posso interagir com a pessoa. Eu também, Fabiana, não, você viu sei de o nada. fulano e o ciclano, e eu... Não, desculpa, eu não assisto, não estou assistindo, não, mas é novela do horário nobre. Então eu fiquei pensando sobre isso, como isso aqui para nós é forte, como essa cultura aqui é forte. Eu acho que não é, com certeza, não é nos outros locais. A Europa se consome muito mais cultura, né, de padrões bem mais elevados. Aqui, o aspecto da novela é muito marcante. Portugal compra muita novela brasileira. Portugal também. China, impressionante. Rússia, e mesmo os países da América Latina. Isso consomem muita novela brasileira. Polônia, eles gostam muito, né? Até a Escravizaura já virou tese de não dissertação de mestrado, tentando explicar por que ela faz tanto sucesso no mundo inteiro, porque seria matemática universal, da liberdade, da coisa da escravidão, enfim. Dá para, né, tudo explica tudo, se a gente quiser. Em pensenologia, na terceira linha, você trouxe a grafopensenidade leviana. Terceira linha da pensenologia. É a questão de escrever, né? de colaborar nessa indústria aqui, principalmente da literatura, né? Dos melodramas aí, a indústria editorial cor-de-rosa, outras indústrias editoriais aí que visam basicamente o entretenimento fácil, né? Sem muita responsabilidade com nada, comprometimento com nada, e que principalmente venda muito e gere muito dinheiro para autor e editora, né? Então, eu acho que isso é uma grafopensenidade leviana e responsável. A pessoa, às vezes, tem o talento, o trafor, né, da escrita, e passa... por exemplo, tem uma autora aqui, ela é bastante conhecida, ela escreveu 200 livros, 200 romances, e ela vendeu 640 milhões de livros. Gente, sabe o que é isso? Você imagina que beleza um livro consistente, que valesse a pena, mais tarístico, vender 640 milhões. Né? Então, você vê que... E ela escreve muito bem, escreve rápido, para ter feito 200 romances. Ela é uma mulher até jovem, né? Ela não é uma pessoa com muita idade, e é uma máquina de produzir cada vez mais, mas você... É a miel, síndrome da miel. Você espreme, não tem nada. Em 200 romancetes. 200 assim, é muita coisa. E já vendeu 640 milhões de cópias em mais de 70 países onde ela é traduzida. Tá. Então, eu acho que isso é uma grafopensenidade leviana.